Para continuar, então, falando da cultura do maracujá, hoje eu trouxe aqui esse informe agropecuário, que é um material da EPAMIG. É um caderno informativo, né? Aqui da EPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais. Esse catálogo ele é bem prático mesmo para quem quer produzir maracujá, para o produtor que quer comprar, mesmo para o técnico que quer se informar mais. E ele é bem fácil de ler, ele tem informações bem básicas, desde a parte de como plantar, de como produzir mudas, também a parte botânica, ele tem aqui na parte inicial, falando das diversas espécies do gênero Passiflora, porque nós temos aí comercial, Passiflora edulis, que é o maracujá roxo, Passiflora edulis da subespécie Flavicarpa, que é o maracujá amarelo, e o Passiflora lata, né, que é o doce, que não é tão comercializado, mas é produzido aí para fins alimentícios. Mas aqui vem uma descrição bem detalhada de várias espécies e os tipos de flores que tem as espécies de maracujá. Ah, pessoal, tem o Passiflora cincinata. Vocês lembram lá no Instituto que dá um frutinho verde arredondado? E ele floresce muito, ele floresce até mais que... Ele floresce o ano inteiro, o Passiflora cincinata. Estão vendo aqui? Lembram? Eu tinha lá, não sei como é que estão as plantas atualmente, mas até a última vez que eu fui lá ainda tinha as plantas lá, que é um maracujá que foi melhorado pela Embrapa, aquele material, ele é da espécie Passiflora cincinata e ele é o BRS Sertão Forte. Foi melhorado para se adaptar a regiões de clima mais seco e com maior estresse hídrico, regiões que têm menos disponibilidade hídrica, né? Por exemplo, norte de Minas, algumas regiões aí que têm menos disponibilidade hídrica, né? Até para irrigação em algumas regiões. Então, é um material de uma outra espécie, mas ele produz uma polpa bastante ácida. Ele não é tão amarelo intenso, é um amarelo bem clarinho, mas que pode ser utilizada para suco também, tá? Ele não vai dar aquele suco com a coloração bem amarelada, mas ele dá um suco encorpado em sabor, porque ele é bastante ácido. Então, o Passiflora cincinata, que a gente também tem, pelo menos enquanto eu fui lá, ainda tinha algumas plantas de Passiflora cincinata. E a característica do Passiflora cincinata, que é o maracujá, quando ele está maduro, ele não fica com a casca com coloração amarela, nem roxa. Ele não muda a cor externa do fruto, fica aquele fruto verdinho. Deixa eu ver se eu tenho foto. Eu tenho foto nos meus arquivos, que eu sempre tiro, mas aqui eu não coloquei na aula. Depois eu vou ver se eu acho. Ele dá um frutinho verde, vocês devem se lembrar, que sempre tinha fruto produzindo lá no Instituto do Passiflora cincinata. Para saber o ponto de colheita, é quando ele fica mais murchinho, ele não desprende da planta também, porque o maracujá amarelo, ele se desprende da planta quando está no ponto de colheita, ele cai da planta, só que o ideal é não esperar ele cair, é colher ele lá na planta, né? Mas o Passiflora cincinata, que é esse maracujazinho que eu estou falando para vocês, que a gente tem lá no Instituto plantado, ele não desprende da planta e ele não muda a cor. Então, ele é verdinho desde o momento que ele começa a ser formado, pequenininho, até o ponto de maturação. Então, para saber o ponto de colheita, tem que ver a quantidade de dias entre o florescimento para saber quando colheu, também a própria textura, ele fica um pouquinho mais murcho quando ele está no ponto de maturação fisiológica. É uma planta, é uma espécie, né, o Passiflora cincinata, como eu disse, ideal aí para produtores que estão numa região, numa fazenda, no seu sítio lá, com uma pouca disponibilidade de água e querem diversificar a produção. É uma alternativa, né, de produzir, vender na feira, vender nos mercados locais. Ele não tem uma aceitação assim muito grande ainda no mercado, porque é pouco produzido, né, mas tem aí uma característica de poder ser um produto de diversificação de produção de alguns produtores aí em regiões mais áridas, né, com pouca
Porque tem regiões áridas, mas com disponibilidade de água para irrigação. Agora, tem regiões que é mais difícil isso. Então, é uma alternativa. Ele, além disso, ele não tem essa dependência tão grande como é o maracujá amarelo do fotoperíodo. Aqui, por exemplo, na nossa região, que o maracujá amarelo, no inverno, com fotoperíodo menor, ele para de florescer, o Passiflora cincinata, ele continua florescendo, tendo ali um pouco de umidade, ele é bastante resistente também por estresse hídrico. Então, é uma opção aí para produtores em regiões mais áridas, né? E a Embrapa melhorou ele com essa função de também ter uma produtividade maior desse material. Hoje nós vamos falar, eu comecei a falar de botânica na última aula, mas vou começar do início para recapitular, falando da botânica e também da questão da parte morfológica da planta, né, de como que são as folhas, de como são os frutos do maracujazeiro, né. A família Passifloraceae, a gente explicou, né, a origem do nome da família, que quando chegaram, que os colonizadores do nosso país descreveram o maracujá, uma flor muito bonita, que parecia a cor arroxeada das flores, né? Que a maioria das espécies do gênero Passiflora tem a coloração arroxeada, uns roxos mais claros, outros que têm um roxo mais menos. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Mas a maioria das espécies tem algum detalhe arroxeado. Por exemplo, esse aqui é do Passiflora ametista. É uma outra espécie, né, de maracujá. Esse aqui do Passiflora caerulea. Tem esse detalhe em roxo, né? Então, a maioria das espécies daí do gênero Passiflora tem esse detalhe arroxeado. Esse aqui é o Passiflora alata, que eu estava falando para vocês, né? Deixa eu achar aqui outra. Esse aqui é o Passiflora foetida. Ele é um arroxeadinho mais claro, tá vendo? No centro. Temos muitas espécies, né? Deixa eu aqui o Passiflora quadrangulares. Tem muita espécie de maracujá, né, gente? A grande diversidade aqui no Brasil. Tem algumas espécies que não é arroxeada, que é o Passiflora vitifolia. Algumas espécies, pessoal, ocorrem no cerrado, ocorrem nas matas, sem fins aí, sem importância econômica, não tem exploração econômica muitas dessas espécies aí, tá? Então, por essa coloração que a maioria das flores que os colonizadores, os jesuítas chegaram aqui, identificaram, atribuíram como uma flor da paixão, né? Paixão de Cristo, pelo roxo, que remete à Igreja Católica à época da Quaresma, e também pela característica da flor que parecia uma coroa de espinhos, né? Então ficou flor da paixão, né? Que em inglês é passion fruit, né? Fruta, o maracujá, o nome em inglês, e o nome do gênero ficou sendo Passiflora, flor da paixão, né? Toda essa descrição que os jesuítas fizeram aí da flor do maracujazeiro. No Brasil, então, tem 135 espécies nativas, essas que eu estava mostrando para vocês, muitas não são aí de importância econômica, né? Que estão aí de forma nativa nas matas, e dessa forma, só aquelas que apresentam frutos com características comerciais que foram domesticadas, como é o caso do Passiflora edulis, né, e o Passiflora alata também. Só que no nosso estado tem, de forma endêmica, aí no Cerrado, 49 espécies do gênero Passiflora. Só que as de exploração econômica é o Passiflora edulis, que é o maracujá roxo, o Passiflora edulis flavicarpa, e o Passiflora alata, que é o maracujá doce, o Passiflora alata. Com relação às folhas, né, do maracujá, a descrição geral.
O maracujá, ele é uma dicotiledônia, então tem todas as características de uma dicotiledônia. A raiz pivotante, né? É uma planta que quando você tem a germinação vai ter ali os dois cotilédonos exteriorizados na germinação. A planta de maracujá, ela tem uma característica de ser uma planta trepadeira. Ela, o que é isso? Ela precisa de uma outra planta, isso na mata elas vão subir em outra planta para servir de aporte para ela, porque ela não consegue sustentar todo o peso dos seus frutos sozinha, ela precisa de ter um suporte, tá, para ela produzir. E dentro da produção econômica é feito os sistemas de espaldeiras, que nós vamos estudar os tipos de espaldeiras. Lá no Instituto, nós temos, né, ainda, espaldeiras de 2 fios, que é feito como se fosse uma cerca com 2 fios de arame, tem que ser um arame bem resistente para suportar o peso. A gente lá não tinha um arame muito bom, até que a gente teve uma época que o arame se rompeu e caiu algumas plantas. Mas nas lavouras comerciais, né, pessoal, que a gente não investiu ali, usou o material que a gente tinha, mas nas lavouras comerciais tem que usar um arame aí, o arame de cerca mesmo, cerca feito para divisão de pasto aí em propriedades que tem criação de bovinos, é o arame próprio, que é um arame bem forte, né? E usar madeira de boa qualidade, porque depois que se rompe um sistema de espaldeira, não é possível se levantar aquelas plantas, você vai perder aquela linha toda. Então, por isso que tem que ter, de uma safra para outra, olhar o madeiramento, se tem madeira podre, se o arame está em bom estado, para não correr o risco de você perder ali uma linha de cultivo do maracujá por ter um tombamento, né? Então, é uma planta que exige uma estrutura para ela se apoiar. E nas lavouras comerciais, a gente faz essa construção dos sistemas de espaldeiras. O maracujá tem um crescimento rápido. Vocês lembram que no final do ano, né, nós transplantamos algumas mudas no final do ano passado de maracujá, que estavam prontas, de maracujá doce, maracujá do amarelo também. E aí, nesse ano, quando eu fui lá, eu não lembro o mês agora, eu acho que maio, já estava produzindo frutos bem bonitos, né? Então, é muito rápido o crescimento do maracujá. Aquelas mudas que a gente produziu no início do ano, há 3 meses atrás, ela já estava no ponto de ser transplantada, né? Então, é bem rápido o crescimento, e é um crescimento indeterminado. O que é isso? Ele não para, ele vai vegetando, vai crescendo. Só que numa lavoura comercial é feita as podas, né? Para estabelecer um crescimento ordenado desses ramos, porque senão começa a fazer um sombreamento sobre as folhas da própria planta e vai reduzindo o potencial fotossintético e a produtividade de frutos, consequentemente. A gente vai falar sobre podas em algumas aulas aí para frente. Os ramos podem atingir até 10 metros de comprimento, tá? As folhas do maracujá tanto do maracujá roxo e o maracujá amarelo, que é a mesma espécie, só que o Passiflora edulis flavicarpa é uma variação aí, é uma subespécie do Passiflora edulis, que é o maracujá roxo, né? Então, a folha, né, do maracujá Passiflora edulis, quando muda, ela é uma folha oval, uma folha arredondada. Até tenho, deixa eu ver aqui, foto da muda. Fica a muda do maracujá amarelo, Passiflora edulis flavicarpa, né? É arredondada quando jovem, só que a planta adulta, ela tem essa folha trilobada, como vocês estão vendo aqui, tá? Já o Passiflora alata, que é o maracujá doce, ele não tem folha trilobada, não. Ele tem uma folha arredondada, como vocês estão vendo nessa imagem aqui à esquerda de vocês. Tem a flor, o fruto e a folha do maracujá doce. Ele tem essa folha arredondada. Lá no Instituto tinha uma planta de maracujá, tinha umas 2 de maracujá doce. Até que ano passado produziu alguns frutos de maracujá doce, mas não produzia muito, porque não tinha 2 plantas lá. Então, para você ter uma polinização cruzada, né, como tem a alta incompatibilidade do pólen com óvulo, tem que ter uma maior diversidade de plantas ali para ter um pegamento dos frutos, para ter a fecundação cruzada, né?
A folha ela tem de 5 a 10 centímetros de comprimento, isso é uma folha já toda desenvolvida, isso aqui que vocês estão vendo do lado direito, ela trilobada aqui, que esses 3 lóbulos, né, ela não é uma folhinha nova ainda, ela vai desenvolver e vai expandir, né. O caule, o maracujá roxo, o maracujá amarelo, ele tem o caule circular, arredondado. Ele é mais lenhoso na base e mais herbáceo nas locais de crescimento. O sistema radicular, como todo, é de cotiledônia pivotante. O sistema radicular do maracujazeiro ele é bem superficial. 60 a 80% da concentração das raízes fica numa profundidade de 30 a 45 centímetros aí de profundidade no solo. Então, você tem que ter um solo bem preparado nessa camada até uns 45 centímetros, sem ter uma rocha ali. Não pode ser um solo novo, né? Um solo que tem a rocha de origem muito rasa. Tem que ser um solo que tem uma camada aí, pelo menos uns 45 centímetros, bem livre, sem obstáculos físicos, com um bom desenvolvimento do sistema radicular, que é essencial. Aqui dá para ver o caule, esse aqui é o maracujá amarelo, né? Dá para ver o caule cilíndrico. O caule do Passiflora alata, que é o maracujá doce, ele é quadrangular. Ele tem essas quinas, estão vendo aqui? Isso aqui é o caule do maracujá doce. Ele não é arredondado, como é do maracujá aí Passiflora edulis. Até o nome aí, alata, de Passiflora alata, né, ele vem do grego alato, que é provido de expansão, que está relacionado a essas expansões laterais aqui do caule. O crescimento do maracujá aí é doce também determinado, vai crescendo os ramos, podendo atingir aí comprimentos a partir do ramo principal de 10 metros, se não for podado, né? Em lavouras comerciais é ideal que se você faça uma poda para determinar o crescimento mais ordenado e ter uma produção maior de frutos. Aqui mostrando as folhas de novo, né, do maracujá amarelo. A muda tem as folhas arredondadas e o maracujá amarelo aí na fase já adulta, a planta em fase, as folhas desenvolvidas são trilobadas. Cada axila do maracujazeiro, a axila é aqui onde está ligado a folha, a gavinha e uma gema florígena. Então, em cada axila tem essas 3 estruturas. Uma folha, uma gavinha é aquela estrutura que parece uma molinha, né? Que tem função de garantir, as plantas trepadeiras têm essa estrutura vegetal, que garante que a planta se estabeleça sobre um sistema de tutor ou em outra planta que tem ali no ambiente. Por exemplo, na mata, o maracujá lá nativo, ele vai crescer sobre outras plantas, né? Então, em cada gema do maracujazeiro, tem uma folha, uma gavinha e uma gema florígena. E tem uma gema vegetativa, tá? Que garante até a produção de ramos laterais. A gavinha aqui mostrando o detalhe, tá? A gavinha, essa estrutura indispensável para a planta que é trepadeira, senão é a estrutura que garante que a planta vai se fixando sobre uma estrutura e vai garantindo que ela cresça sobre essa estrutura. As flores do maracujá. Aqui nós temos flores do maracujá amarelo, né? Mas as flores do maracujazeiro, das diversas espécies aí do gênero Passiflora, são flores que caracterizam pela cor, né? Uma cor muito atrativa. Ela também tem um cheiro muito atrativo para os insetos. Isso porque elas são altamente dependentes dos insetos para polinização. Por isso que são flores tão bonitas e tão coloridas, tão atrativas, porque elas precisam dos insetos polinizadores para que produzam frutos, para fazer essa troca de pólen de uma planta para outra, de uma flor de uma planta para a flor de outra. Uma flor completa, né, ela tem a parte do androceu, com 5 estames. O gineceu, que é a parte feminina, aqui, ó, essa parte aqui é feminina, o gineceu, ele fica acima do androceu. O androceu tem 5 estames. Essa própria característica de
da parte feminina ficar acima da masculina, uma questão que não existe mesmo a autopolinização. Então, essa estrutura ficar acima é para facilitar, inclusive, para o inseto que vem, isso foi uma evolução de milhares de anos, né, que foram selecionando as que conseguiram se adaptar. A parte masculina, com as anteras, fica aqui mais abaixo, isso para facilitar na hora que o inseto polinizador vem aqui, o pólen gruda ali no corpinho dele, né? A mamangava é o inseto que mais é eficiente na polinização do maracujá, porque é um corpo bem robusto, e ele encosta aqui na parte das anteras, e na hora que vai para flor de outra planta, ele vai realizar a polinização, tá? Então, abelhinhas muito pequenininhas até ajudam, né? Mas não são muito eficientes, porque na hora que ela chega na outra flor, o corpo dela nem atinge a parte feminina aqui para ter uma fecundação eficiente. Por isso que a mamangava, a gente também chama de mugango aqui na região, né? Que é aquelas abelhas pretas, escuras, né? São muito eficientes na polinização do maracujá. As flores do maracujá, elas abrem uma única vez, tá? Se ela abriu e não foi fecundada, ela vai abortar, vai cair. Por isso que às vezes você chega perto de um pomar e tá aquele monte de flor no chão. Esse abortamento pode ser devido a baixa polinização cruzada, por falta de insetos polinizadores, pode ser por ocasião de estar tendo um estresse hídrico também naquelas plantas, mas uma das causas maiores, quando você está tendo uma adubação equilibrada, uma irrigação equilibrada, a maior causa daquele tanto de flor abortada no chão é a ausência de quantidade suficiente de inseto para polinizar essas flores. Aqui mostrando todos os órgãos aí, né, todas as estruturas dessa flor do maracujá, as anteras, o filete, o ovário, o estigma e o estilete aqui, parte feminina, né? Gineceu, o androceu embaixo. E a coloração aqui das pétalas, né? Bem atrativa. O cheiro também bem atrativo para trazer esses insetos polinizadores para que seja possível produzir frutos e essa espécie perpetuar. Então, todas essas adaptações de cor, de localização das estruturas da flor foi um processo evolutivo que garantiu que essas espécies que se adaptaram estão até hoje aí no nosso mundo, né? Aqui mostrando a flor do Passiflora edulis flavicar, que é do maracujá amarelo. Aqui do Passiflora edulis, o maracujá roxo. É a mesma espécie, né, pessoal? Só muda aquela característica da cor externa do fruto. O maracujá amarelo, ele é uma subespécie do Passiflora edulis, né? A cor da flor é idêntica. Passiflora alata, que é o maracujá doce, ele tem uma flor com uma cor diferente, como vocês estão vendo. Aqui é uma coloração, um roxo meio avermelhado, né? Quando começa a floração do maracujá depois que você transplantou as mudas? De 4 a 5 meses após o plantio. A flor, como vocês viram aí, ela é hermafrodita, né? Tem a parte feminina e masculina, só que tem alta incompatibilidade entre pólen e os óvulos. Então, exige uma polinização cruzada. A abertura da flor, o horário de abertura, ele depende da espécie. O maracujá amarelo, por exemplo, as flores abrem ali próximo ao meio-dia, e elas ficam abertas até o início da noite. Então, é nesse período que as mamangavas vão ser atraídas pelo cheiro, porque elas precisam se alimentar do néctar, né? E vão realizar essa troca de pólen flor a flor ali, dentro do seu pomar. O maracujá roxo doce, que é o Passiflora edulis e o Passiflora alata, eles abrem pela manhã as flores. Aqui, vamos dar uma estudada nessas imagens, que é o material da Embrapa, que é a biologia floral do maracujá amarelo, que é o mais cultivado. Com relação aos horários aqui, vendo a abertura das flores. Do meio-dia às 13 horas ocorre a abertura. Então, lá por volta das 11h30, meio-dia, você vai começar, de manhãzinha você já vê que aquela flor vai abrir naquele dia. Como você vê que essa flor vai abrir aquele dia? Ela vai estar com a pontinha
começando a abrir, já dá para ver ali a parte branca da flor, como vocês estão vendo aqui. Então, pela manhã já é possível saber que flores que vão abrir. Vocês vão ver que daqui a pouco isso é importante, quando faz a polinização manual. Quando está tendo pouca quantidade de inseto na área, nós, humanos, podemos fazer essa polinização manual. E a gente tem que coletar as anteras antes da flor estar aberta. Então, de manhãzinha, você sabe qual flor vai abrir, por essa evidência aqui da ponta da flor apresentar já esbranquiçada, evidenciando que ela vai abrir naquele dia. Então, a torno aí do meio-dia até 1 hora, ela está completamente aberta, né? Até ela fica aberta até o início da noite, tá? Então, é esse momento aí do meio-dia até umas 5 horas, 4 horas, que é o momento das abelhinhas, as mamangavas, né, que é os mais eficientes, estarem visitando e realizando a polinização cruzada. Elas são atraídas para se alimentar do néctar, né, e acabam realizando esse benefício tão grande para o maracujá, que é a troca de pólen. Os frutos, eles têm formatos bem variados, de acordo com cultivares. Por exemplo, tem cultivares de maracujá amarelo que são mais arredondados, outros que são mais oblongos, ou seja, mais alongados. O BRS gigante amarelo, ele é mais comprido, né? Tem alguns que têm um formato de pera. O maracujá doce, ele tem um formato de pera, ele é periforme, né? O peso desses frutos depende da variedade. O BRS gigante amarelo é um dos mais pesados, né? É um dos frutos das variedades que tem frutos mais pesados. Então, tem desde materiais com frutos com 30 gramas até 300 gramas. O diâmetro também depende da variedade. Tem variedades que são mais arredondadas e algumas mais alongadas, então depende da variedade. O maracujá amarelo, a coloração externa dele é amarelo quando está maduro, né? Ele é verde até o processo de início da maturação lá na planta, começa a ter amarelecimento. Quando ela está completamente madura, ela está com a casca completamente amarela, tá? É um fruto do tipo baga, esse tipo de fruto aqui, chamado de tipo baga, né? Que é um fruto carnoso que apresenta sementes com um arilo carnoso. A parte que é de importância para a produção de sucos é esse arilo, que recobre a sementinha do maracujá, que é o sabor dos sucos, né? Tá tudo ali no arilo que recobre as sementes. A polpa do maracujá amarelo tem variedades que têm uma polpa mais alaranjada, que acho que vocês já devem ter visto, e até de cores de amarelo mais claro, então depende do material. Do florescimento, né? Do dia que a flor abre e vai ser polinizado, porque ela abre só um dia, até a colheita, 75 a 80 dias. Mostrando novamente, esse aqui é o maracujá amarelo, só que ele já ainda, antes de estar com a casca totalmente amarela, ele já está com a polpa, quando começa a apresentar um leve amarelecimento, a polpa já está boa. E para suco, muitas vezes não colhe ele ainda com a característica da casca ali não totalmente amarela, né? Que vai colher para vender, até para mercado mesmo in natura. O maracujá amarelo é um fruto constituído de epicarpo, como vocês estão vendo aqui na foto. O epicarpo é a casca. O mesocarpo é aquela parte branca, quando você parte o maracujá, e o endocarpo é a polpa, que tem aquelas sementes com o arilo carnoso. A casca, como eu falei na semana passada para vocês, está tendo um uso muito grande aí, porque é rico em pectina, essa parte branca aí, que é o mesocarpo, que é uma fibra alimentar que dá saciedade, tem até a farinha de casca de maracujá que eu mostrei para vocês, né? Que aí a pectina é um dos principais constituintes estruturais da parede celular do maracujá. Uma fibra solúvel, quando você come a farinha da polpa do maracujá, a farinha da casca, né, do maracujá, já que a casca é rica em pectina, ela vai expandir com o líquido ali do seu estômago e vai formar uma característica gelatinose, da saciedade, e
muita gente tem usado ali café da manhã, colocando uma colher sobre frutas ou no suco, né? A autoincompatibilidade que eu tanto falo, né? Por isso, pessoal, que até dentro das nossas casas aí, né, que se eu quero plantar um maracujá no meu quintal, eu preciso saber que se eu não tenho nenhum vizinho que tem planta de maracujá, né, e dificilmente às vezes a gente sabe, né, de vizinho que tem uma planta de maracujá, eu preciso plantar pelo menos 2 plantas na minha área, no meu quintal ali, ou na fazenda também. Porque senão eu não vou ter fruto. Você tendo uma planta, não é como a laranja, como o limão, que você planta um pezinho ali, ele vai dar frutos, né? Porque ocorre a polinização, a autopolinização. Para maracujá, se você tem uma planta e não tem nenhum vizinho, um raio aí próximo, não vai ter produção de frutos. E mesmo quando você tem 2 plantas somente, você corre o risco de ter uma baixa produção de frutos, porque e também, se você produziu essas mudas de um mesmo fruto, podem ser que elas sejam geneticamente muito próximas e tenha problema também na hora da fecundação. Tá? O pólen do maracujá, ele é pesado, ele é viscoso e a polinização, como eu disse, tem que ser entre 2 plantas diferentes. A forma de polinização, principalmente as mamangavas, mugangos, que a gente chama também, né? Que são insetos do gênero Xilocopa. Também pode ser feita pelo homem, em lavouras comerciais, quando tem pouca incidência de mamangava, porque com a aplicação de inseticida na área, às vezes acaba matando, infelizmente, esses insetos benéficos, né? E às vezes porque tem pouco mesmo na região, então entra o homem como agente polinizador, e eu vou explicar daqui a pouco como fazer. Aqui nessas imagens dá pra gente ver bem o trabalhinho aí das mamangavas. Por que elas são mais eficientes que a abelha europeia, por exemplo, que é minúscula, né? Olha nessa foto. Nessa foto da direita. A mamangava se alimentando ali do néctar da flor do maracujá. Enquanto ela vai caminhando ali, estão vendo as anteras aqui? Ela vai captando ali nesses vários pilosidades que ela tem pelo corpo, o pólen. Quando ela voa para outra florzinha de maracujá, que é de outra planta, que ela está ali em busca de néctar, né? Dentro de um pomar comercial, você tem uma grande quantidade de plantas ali na área, e próximas, né? As flores de uma planta chegam a estar perto da flor de outra, porque os ramos vão se entrelaçando. Quando ela voa para outra planta, ela encosta ali seu corpinho na parte feminina e ocorre a fecundação, formando o fruto. Se a fecundação for eficiente, aqui do ovário, né, vai fecundar os óvulos e vai ter o desenvolvimento do fruto. Aqui mostrando outra imagem, para ver aqui no dorso da mamangava o tanto de grão de pólen no seu corpinho aqui, né? Por isso que ela é tão eficiente, porque ela tem um corpo robusto. E nós temos diversas espécies de mamangava, que eu coloquei uma delas, que é a Xilocopa frontalis, mas temos outras espécies aí. Outros insetos pequenos não são eficientes porque do seu tamanho aqui. Visitantes florais frequentes do maracujá, a Apis mellifera, ou outras espécies do gênero Apis, que é a abelha Apis mellifera, é a abelha Europa, que a gente chama, né? Espécies de abelhinha do gênero Bombus, as vespas visitam a flor, só que como eles são pequenos, eles não são eficientes nessa polinização. Então, se o produtor está tendo problema de muito abortamento de flor, e é uma das causas, ele não está percebendo a grande presença de mamangava, porque às vezes no instituto a gente vai lá em alguns horários e tem aquela grande quantidade de mamangava, porque ali tá próximo de mata, né? A mamangava, ela precisa para gerar ali os seus filhos, né? De madeira em decomposição. Então, isso vai encontrar dentro de matas, dentro de cerrado ali. Então, em áreas que tem uma maior diversidade ali
no bioma vegetal, facilita o desenvolvimento desse inseto. Mas, por algum motivo, sendo esse, de não ter uma mata ali próxima, ter pouca mamangava, o proprietário e seus funcionários do pomar de maracujá ele pode fazer a polinização manual. Como que isso é feito? No dia de manhãzinha, ele vai caminhar ali no seu pomar e vai observar os botões florais que estão com a pontinha branca. Todos os botões florais de maracujá que estão com a pontinha branca, significa que ele vai abrir naquele dia, né? Então, dessa forma, ele vai pegar esses botões florais antes de abrir, porque ele precisa pegar a antera com todos os grãos de pólen. A antera ali é a estrutura da parte masculina da flor. Então, ele vai abrir essa flor, tirar ela, né? E retirar as anteras, que são a parte onde está o pólen. E colocar num potinho, um pote limpo, tá? E depois ele vai aguardar a abertura das flores, que vão abrir do maracujá amarelo por torno ali do meio-dia, né? Até 1h da tarde, elas estão abrindo ali. Então, ele vai fazer esse trabalho manual. Ele vai aqui só mostrando que esse pólen coletado, ele tem que ser usado no mesmo dia. Não adianta você coletar hoje, vou usar esse pólen hoje, amanhã e depois. Ele não vai ter viabilidade, ele tem que ser usado no mesmo dia que foi coletado. Outra forma, né, de melhorar essa polinização natural, feita pelas mamangavas, é manter ali um mato na linha de plantio, assim, plantas, também cultivar espécies que sejam preferidas, espécies que tenham produção de flores ali em torno, né? Cultivos perto de áreas de matas vão favorecer a ocorrência de mamangava na sua área. O procedimento para avaliar se a polinização feita com mamangava está sendo eficiente. Vai marcar em um dia de sol 3 flores abertas por planta. Vai amarrar uma fita colorida em 3 flores por planta que estejam abertas. Uma cor que destaque, depois fique fácil de você observar. Mas você não vai amarrar o ponto de estrangular a flor, não. Amarra bem longe ali do cabinho da flor, para você também não destruir a flor. Você vai fazer isso em 34 plantas dentro da sua área. Você tendo aí umas 100 flores marcadas, tá? Isso para uma área de 2 a 3 hectares. Em áreas maiores, você vai aumentar. Área de 6, umas 200 flores. Para você ter um dimensionamento de como está sendo a polinização natural do seu pomar. Área maior, aumentar a quantidade. Você vai voltar no campo para fazer essa avaliação 4 dias após essa marcação. Nesse dia que você voltar, você vai nas flores que você marcou. Nessas 3 flores por planta, marcou ali 34 plantas, né? Vocês vão observar, quando ocorre a polinização dar certo, já observa ali o ovário se transformando em um fruto, né? Ele já vai estar no tamanho de uma azeitona com 4 dias. Se teve o pegamento, se teve uma polinização eficiente. Se das 100 flores marcadas você obtiver 40 a 50 frutinhos que já estão no início do desenvolvimento, significa que a polinização foi adequada, porque o abortamento existe naturalmente, mas não pode ser muito alto. Mas se apenas 30%, ou seja, 30 frutinhos foram formados dessas 100 ou abaixo disso, indica que tem quantidade insuficiente de mamangava ali naturalmente na sua área. Então, quando isso ocorre, aí entra o trabalho do homem, que vai coletar o pólen e fazer a polinização manual, tá? Coleta as anteras antes da flor abrir e vai flor por flor ali encostando na parte feminina, tá? Que é a parte feminina da flor, que ela tá acima aqui, logo abaixo tem o ovário, né? Vai encostando levemente ali o pólen, realizando essa polinização manual. Então, em propriedades que têm uma baixa incidência de mamangava, o produtor tem que trabalhar manualmente.
ou mesmo que tenha uma quantidade de mamangava, mas depois ele fazer essa avaliação e viu que está abaixo de 30% a formação de frutos das flores ali que abrem num dia, ele tem que entrar com uma polinização manual para incrementar essa produção por área, tá? Então, vai gastar mais mão de obra, mas é uma forma de melhorar aí a produtividade. Bom, depois dessa parte bem interessante que a gente verificou aí da polinização, vamos falar um pouco sobre planejamento, né? Isso aqui, pessoal, é o primeiro passo prático, planejar a implementação do pomar. Inclusive, o trabalho que eu vou passar esse trimestre para vocês, vou passar um trabalho valendo nota para as 2 unidades curriculares, porque eu acho que facilita para vocês, né? Fazer um trabalho mais bem feito, valendo nota para as 2 unidades, que vai ser de planejar um cultivo. Vocês vão escolher uma cultura, que pode ser inclusive o maracujá. Já estou adiantando aqui, mas vou explicar aí nas próximas aulas certinho esse trabalho. Vão escolher uma cultura, pode ser soja, milho, maracujá, manga, qualquer cultura que vocês desejem, de que seja uma cultura de valor econômico. E vão fazer todo um planejamento de cultivo, como se vocês são quase técnicos, né, em agricultura. Vão planejar desde a escolha da área, o clima do local ser adaptado para o cultivo daquela planta que você escolheu, até o material a ser cultivado, por exemplo, se eu escolher manga, a gente estudou manga, vai plantar palmer, tome, qual que vai ser o material plantado, ou vou diversificar, vou ter várias cultivares ali. Desde a aquisição de muda, vocês vão pesquisar na internet onde adquirir muda, por exemplo, vou trabalhar com maracujá, onde eu vou adquirir muda de maracujá aqui na região, ou em viveiros do Brasil, a nível de Brasil, que vendem, entregam mudas em outros estados. Então, vai ser um trabalho nesse sentido. Se eu vou trabalhar com soja, qual local que eu posso comprar semente na cidade que eu estou? Se vocês moram em Tiltaba ou Capinópolis, qual é o local de compra de semente? Qual que é a semente que vai usar? Toda empresa aí tem aquele catálogo, né, de cultivares e de híbridos, né, que são mais adaptados para a região. Por que escolher tal material? Então, vai ser um trabalho voltado nesse sentido de planejar um cultivo. Só que eu vou passar para vocês todas as normas do trabalho, né? E vai ser o trabalho desse trimestre, aquele trabalho de maior valor desse trimestre. Vou passar já logo agora, provavelmente na próxima semana, ou talvez até nessa mesmo, na quarta-feira, eu ainda tenho que montar. Eu tive a ideia, mas ainda não coloquei no papel tudo o que eu quero no trabalho, para passar para vocês terem tempo e já podem ir me enviando, né, ao longo. O prazo final vai ser lá em final de novembro, mas já vão poder ir me enviando, quem quiser, por e-mail, vou receber por e-mail esse trabalho. Mas não se preocupe que eu vou explicar ainda com detalhes aí nas próximas aulas, porque eu mesmo preciso organizar tudo certinho, quais vão ser os tópicos que eu vou pedir, tá bom? Então, para planejar o cultivo do maracujá, voltando aqui para o nosso tema, primeira coisa, o clima da região que eu vou plantar, ela vai se adaptar ao maracujá? A gente vai ver aqui que as espécies comerciais de maracujá, que é o Passiflora edulis, o Passiflora edulis aí a subespécie Flavicarpo, o Passiflora alata, eles desenvolvem condições climáticas distintas no Brasil, desde as regiões mais quentes até as regiões subtropicais. Então, é uma cultura que se adapta muito bem aqui no Brasil, nas mais diversas regiões. O maracujá ele pode ser produzido desde o nível do mar até 3.200 metros acima. O maracujá ele tem crescimento e desenvolvimento bem distinto em diferentes regiões. O clima vai interferir no processo de vegetação dele, mas ele se adapta em diferentes regiões no Brasil. O maracujá amarelo, que é o mais plantado no Brasil para fins comerciais, ele é plantado na região norte do Brasil, próximo à linha do Equador, né? E nessa região, como tem pouca variação de fotoperíodo, eles produzem frutos o ano todo, na região norte, no Brasil também, na região nordeste, quase que também dessa mesma forma.
A partir do ponto que se afasta, né, dos estados que você vai se afastando ali dessa região com pouca variação de fotoperíodo, onde o comprimento do dia já começa a ter variação aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, onde você tem no inverno dias menores, isso interfere diretamente na emissão de brotações não, na emissão de botões florais. Então, em época de dias menores, fotoperíodo menor, não tem emissão de botões florais. Então, aqui na nossa região sudeste, na região sul do Brasil, o período de produção do maracujá vai ser menor do que do norte e nordeste. A região sul e sudeste apresenta aqui na época do outono e inverno, temperaturas mais baixas e dias menores, né? Então, isso garante a sazonalidade de produção. Ou seja, o que é sazonalidade? É aquilo que ocorre em determinado período do ano. A produção de maracujá no sul e sudeste é sazonal, porque ela depende da questão do fotoperíodo. Já no norte e nordeste do Brasil, ela não é sazonal. Isso para mostrar com relação à latitude, né? Que mais próximo, lá na região norte, pela posição, né, dessa região e coincidência de raios solares ali praticamente com baixa variação de fotoperíodo, tem característica de produzir maracujá durante todo o ano, tá? O Nordeste, como vocês podem ver aqui, esses dados não são tão recentes, mas ainda continua dando essa visibilidade de produção por regiões, né, geográficas. O Nordeste, maior produção aí de maracujá, participação de produção. Aqui dá para nós vermos a questão da sazonalidade por origem de maracujá, que foi comercializado no CEAGESP, né, o CEAS de São Paulo, em 2008. Só para vocês verem a oferta do maracujá vindo de diferentes regiões do Brasil durante os meses do ano, tá? Aqui, vamos falar maracujá vindo. Eles avaliaram maracujá vindo do estado da Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo. Se observa que na Bahia tem produção em todos os meses, né? Uma produção maior, agosto, setembro, outubro. Eles focam nessa maior produção nesses meses porque a região sudeste vai estar com baixa produção nessa época, porque está acabando de sair, ainda está no inverno, na transição de inverno, e os meses subsequentes, que setembro, outubro, aí que vai estar começando a iniciar o florescimento e ainda não tem fruto produzido. Então, é a época que tem baixa oferta de fruto dos outros estados, né, dos estados do Sudeste e Sul. Então, eles focam na produção para abastecer o país e ganham um preço melhor por isso, né, porque eles têm essas condições climáticas que favorecem a produção ao longo do ano. O cultivo, ele tem uma boa expressão aqui na nossa região do Cerrado, né? Porque o maracujá se adapta, além de ser cultivado, como vocês viram, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, mas no Cerrado, ele produzem muito bem. Então, o produtor, os pequenos, é uma cultura que não é de grandes produtores, geralmente. É uma cultura de agricultura familiar, que o produtor ele vai diversificar a sua produção com o maracujá. O maracujá é um produto a mais que ele vai ter na sua propriedade. O produtor, ele cultiva tomate, cultiva couve-flor, cultiva jiló e outras olerícolas, e ele vai diversificar com o maracujá, para vender no Ceasa, ou entregar diretamente no supermercado, no sacolão que ele tem contato. Então, é uma forma de diversificação, principalmente dos agricultores familiares. Por aqui, na nossa região, tem um complexo agroindustrial muito forte de suco. Até citei, né, o nome da marca, que é a Maguari, que agora ela é do grupo EBA, né? É localizada aí no município de Araguari, que é próximo a nós aqui. Isso é um incentivo muito grande para os produtores de maracujá da região, e essa empresa, ela firma contratos com os produtores da região e até aqui no nosso município,
produtores que plantam maracujá para fornecer para essa agroindústria, né? Esses contratos o produtor firma levando em consideração que a empresa vai entrar com as mudas, vai entrar com os insumos, assistência técnica, e eles vêm buscar os frutos aí com uma certa frequência, de 15 em 15 dias, dependendo da produção. O contrato, ele prevê um preço mínimo de compra da produção. Em 2017, coloquei aqui, que eu tinha essa informação, o quilo do maracujá comprado pela Maguari estava R$ 1,30, tá? Isso, eles abrangem uma região de produtor desde aqui do Triângulo até o sul de Minas também. O suco, né, da Maguari é conhecido no Brasil e até também no mundo, exportado. Então, é um mercado grande. E também não tem, a Maguari não tem só a agroindústria aqui. E também não é só maracujá, eles processam muitos outros tipos de frutas, né, na produção daqueles sucos concentrados, que a gente comumente encontra no mercado e é tão popular. Aqui, eles, além de suco concentrado, eles também vendem o néctar. Lembra que a gente diferenciou suco de néctar na última aula? Né? Quem não lembra, dá uma voltada lá na última aula. O néctar ele permite acrescentar água dentro da legislação, né, vigente no Brasil, de característica de produtos. E o suco tem alguns sucos que também, desde que esteja descrito, né, suco adoçado, mas aí não permite adicionar água. Na maioria deles, alguns tipos de sucos que, para extração, igual o suco de tamarindo, precisa da água para extrair, né? Então, só nesses casos que necessita da água para extrair a polpa, aí é permitido. Aqui só mostrando, aqui gente, não é fim de propaganda nem nada, é só para falar da importância de uma agroindústria regional, que isso movimenta o mercado, né? Aqui vocês observam o néctar light e o suco concentrado, que é aquele que você compra a garrafinha e faz 6 litros, né? Acho que 6 litros aqui, até dá para ver, faz 6 litros. Você dilui em água e produz uma grande quantidade, de 500 ml você vai 6 litros de água, porque ele é um suco que passa para o processo de desidratação, para perder um pouco de água e concentrar o suco, né? As respostas do maracujá aos fatores ambientais, né? A produção, como eu disse, aqui na região sudeste, ela vai ser sazonal pela questão do fotoperíodo. Outra questão que interfere no desenvolvimento do maracujazeiro é também temperatura e água disponível. Os pomares comerciais, uma grande parte é irrigada, né? O produtor estabelece, principalmente como é uma agricultura de pequeno produtor, geralmente estabelece o gotejo como uma forma de irrigação, ou microaspersor. O Nordeste, como eu disse, de acordo com pouca variação de fotoperíodo e também pouca variação de temperatura ao longo do ano, tem produção aí o ano todo. O maracujá amarelo, ele requer um fotoperíodo longo para florescer, por isso que no inverno ele não floresce, ele precisa de um fotoperíodo de 11, 12 horas de luz para ele ter uma alta produção de flores. Fotoperíodos menores de 12 horas, ele vai produzir menos flores. E fotoperíodos menor de 8 horas de luz por dia, ele não floresce, ou floresce muito pouco. No inverno, o maracujá amarelo aqui na nossa região, ele não vai florescer, tá? O maracujá doce, o Passiflora alata, eles apresentam boa produção de botões florais e flores, mesmo no inverno. Então, depende da espécie. O maracujá amarelo, ele é bem sensível ao fotoperíodo. Já o maracujá doce, não. Além do fotoperíodo, a intensidade de radiação também é influenciada, né? Influencia o desenvolvimento do maracujá. A radiação solar, ela é designada, né, pela energia radiante emitida pelo Sol. Plantas
submetidas a baixa radiação, que tem muito sombreamento, e isso aí é o problema de não fazer uma poda adequada na planta de maracujá. Quando começa a ter uma massa de folhas sombreando a outras folhas ali embaixo, tem um grande sombreamento, né? Aí você tem um crescimento muito exagerado da planta, mas produz pouca flor. Redução ali de produtividade, né? A radiação solar maior, em torno de 20 megajoules por metro quadrado dia, favorece a produtividade. Temperatura é outro fator que interfere. Temperaturas baixas vão reduzir a taxa de desenvolvimento dos ramos e por isso que no inverno tem essa, além do fotoperíodo interferir na baixa produção de flores, também a planta vai vegetar menos, né? Então, a produção de frutos de maracujá amarelo é reflexo de uma florada que ocorreu há 50 a 70 dias antes. Se você está saindo do inverno agora, aqui na nossa região, né? A gente, até dia 22 de setembro, ainda era inverno, considerando as estações do ano. Bem que o clima já estava quente, né? Mas, então, para a gente ter fruto, como agora o fotoperíodo está crescente, nós vamos ter frutos daqui 70 dias, porque as condições vão começar agora a ser favoráveis para o desenvolvimento do maracujá, o fotoperíodo, né? Temperatura. A temperatura muito alta, pessoal, também é prejudicial. Gera um estresse ali na planta, que pode gerar abortamento de flores e de frutos, tá? Temperaturas noturnas mais amenas são boas para o desenvolvimento do maracujá. Regiões mais altas, como aqui, nossa região produz bem, mas vamos falar, Uberlândia, Araguari, que tem uma altitude maior em relação ao nível do mar, tem noites mais frescas, né? Então, isso é bom para a cultura, produz mais. O maracujá, ele se adapta, de forma geral, às condições altas de temperatura, não é um limitante, né? Mas temperaturas baixas, sim, é um limitante. Temperaturas abaixo de 15, tem baixo pegamento de frutos, um abortamento grande de frutos. E temperaturas muito altas, essas que nós estamos passando nos últimos dias, também atrapalha o pegamento, pode ter abortamento grande aí de frutos, né? Em condições aí de temperaturas mais baixas, em regiões subtropicais, o maracujá roxo produz melhor. Plantas com alta, o maracujá é uma planta com alta exigência de água para obter uma boa produtividade. Em condições de baixa disponibilidade hídrica, vai reduzir tamanho de folhas, reduzir produção de flores, reduzir tamanho de frutos. Você tem uma área com estresse hídrico, não tem irrigação, você vai ter frutos pequenos. Aí você parte o fruto, tem quase nada de polpa, ali um pouquinho de polpa. Então, tudo isso, o estresse hídrico, a baixa disponibilidade de água vai interferir. E também o estresse hídrico leva à queda de flores e de frutos. A baixa umidade do solo também não prejudica só o momento atual, mas como a planta ela vai vegetar menos com um processo ali de estresse hídrico, né? Ela vai vegetar menos, ela vai produzir menos flores e vai prejudicar os próximos ciclos de produção. O ideal aí são 1.200 milímetros distribuídos de forma homogênea ao longo do ano. Só que o excesso também, solo encharcado, não dá, né? O maracujá não tolera solos encharcados, assim como a maioria das culturas, não tolera solos encharcados, porque além de ter baixa disponibilidade de oxigênio em solo encharcado, também predispõe à ocorrência de doenças radiculares. Bom, a nossa aula de hoje a gente finaliza aqui, vamos continuar amanhã falando de escolha da área para plantio do maracujá. Alguma dúvida com relação ao nosso conteúdo de hoje, pessoal?
Por enquanto não, professora. Então, tranquilo. Nós nos encontramos amanhã. Desejo um bom dia para vocês.